Vitória no INSS. Justiça aposenta homem com dor na coluna. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Doutor INSS. Hoje trago essa notícia importante para os segurados do INSS, especialmente para aqueles que sofrem dores terríveis, seja na coluna, na lombar, nas pernas ou em qualquer outra parte do corpo. Afinal, quem aqui já não aguentou mais trabalhar devido a essas dores insuportáveis? A luta para conseguir qualquer tipo de benefício, como por exemplo uma aposentadoria junto ao INSS, é real e nós entendemos perfeitamente essa situação. Afinal, o INSS tem sido conhecido não apenas pela demora em marcar as perícias, mas também por negar a maioria dos benefícios solicitados por todos os segurados. Não é verdade? Por isso, aqui no canal Doutor INSS, estamos sempre trazendo informações e decisões da Justiça que obrigam o INSS a cumprir a lei. E acreditem, essas decisões nos estimulam a lutar ainda mais pelos nossos direitos e a nunca desistir, apesar dos obstáculos. Então, vamos analisar a matéria em detalhes, pois vendo decisões como essa, nos estimula a lutar por nossos direitos e a jamais desanimar, apesar dos pesares. E para quem está chegando agora, eu sou o Washington, especialista em direito previdenciário do canal. Se você ainda não se inscreveu, não perca tempo, inscreva-se agora mesmo. Ative o sininho para receber todas as nossas atualizações e, é claro, deixe seu like no vídeo. E não se esqueça de compartilhar essa informação valiosa em suas redes sociais. Afinal, juntos podemos trazer cada vez mais informações otimistas e verdadeiras para todos. Conto com seu apoio? Certo! Ótimo! Então vamos ao vídeo. Bom, pessoal, o título da matéria do TRF4, portanto, um site oficial e confiável. O título é Agricultor que não pode realizar esforço físico devido à doença na coluna vai receber aposentadoria. A situação é a seguinte: imagine você, agricultor, enfrentando problemas sérios na coluna, impossibilitado de realizar esforços físicos devido a uma doença grave na coluna. Assim, essa era a realidade de um agricultor de 55 anos lá no Rio Grande do Sul. É uma situação bem interessante para a gente analisar, tá certo? Vamos em frente. Diz a matéria, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, determinou a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente a um agricultor de 55 anos, vejam vocês, residente no município de Paim Filho, lá no Rio Grande do Sul, que sofre de discopatia degenerativa da coluna lombar. É um nome bem complicado, mas a gente sabe que na verdade, é uma doença da coluna. Segue a matéria. A decisão foi proferida por unanimidade, ou seja, todo mundo concordou com a decisão. O colegiado, ou seja, todo mundo considerou que a doença impede o homem de exercer a profissão de agricultor, que é essencialmente física. E é verdade, né? É um trabalho extremamente braçal. Como vocês podem ver, a decisão foi unânime, ou seja, sem nenhum questionamento, sem nenhum voto divergente. E foi baseada no fato de que a doença da coluna impede o homem de realizar o trabalho, na verdade, um grande trabalho físico exigido na agricultura. Prossegue a matéria. A ação foi ajuizada lá em 2018. Já faz um tempinho, mas a gente sabe, né? Tratando-se de poder judiciário, as coisas andam a passo de tartaruga, não é mesmo?
O autor, quer dizer, o agricultor, narrou que a discopatia degenerativa da coluna lombar provoca dor e paralisia. Veja você a gravidade. Paralisia nos movimentos, fazendo com que o paciente fique totalmente impossibilitado para suas atividades laborais, ou seja, para suas atividades diárias, necessitando do uso contínuo, tá certo? De medicamentos para amenizar, ou seja, para dar uma amenizada nos sintomas. Vejam vocês a gravidade desse agricultor. O agricultor afirmou que recebia um auxílio-doença entre 2014 a 2018, mas que o pagamento foi cessado, ou seja, cortado pelo INSS. Até aqui nenhuma novidade. Após a revisão do benefício, ter considerado que o segurado não apresentava mais a incapacidade laboral. Que absurdo! O agricultor alegou que a continua incapacitado, tá certo? Sendo portador de hérnias de disco e requisitou o restabelecimento do auxílio ou mesmo a concessão de aposentadoria. Vejam vocês, o INSS, para negar o benefício, é uma beleza. Não está nem aí para a situação real de cada um, como as pessoas vão sobreviver, não é mesmo? Segue a matéria. Em outubro de 2022, ou seja, de 2018 para outubro de 2022, veja o tempo, a Vara Judicial da Comarca de Sanaduva, lá no Rio Grande do Sul, considerou a ação improcedente, ou seja, a Vara Judicial lá de Saranduva indeferiu o pedido do agricultor. Aí, então, o agricultor recorreu ao TRF4, ou seja, ele não se acomodou, persistiu. Vamos ver o desfecho dessa história. No recurso, ou seja, ele argumentou que a perícia judicial sempre é a verdadeira perícia, embora tenha reconhecido as patologias, ou seja, as doenças que o acometem, concluiu pela inexistência de incapacidade laboral. Rapaz, se o que ele tinha não é incapacidade laboral, a gente não sabe mais o que é incapacidade laboral, né? Só se for a morte. Deixando de considerar o vigor físico exigido em sua profissão de agricultor e suas condições pessoais, impeditivas de inserção em outra função. Na verdade, quem é nesse país que vai dar outra atividade para um agricultor, né? Ainda mais doente? Prossegue a matéria. A quinta turma deu provimento, ou seja, deu ganho de causa ao recurso do agricultor. Essa quinta turma determinou que o INSS deve restabelecer o auxílio doença, tá certo? Com pagamento retroativo, nada mais do que justo, né? Desde a data da cessação, ou seja, desde a data em que o INSS cortou o benefício, que foi lá em 2018, ou seja, praticamente 4 anos, e a partir da perícia realizada no processo em fevereiro de 2021. Além disso, deve converter o benefício em aposentadoria por incapacidade permanente. Vejam a importância de recorrer de uma negativa do INSS. É isso que eu digo para vocês. Não pode se acomodar, tem que fazer todos os recursos, apelar, porque a regra do INSS é simplesmente negar e acabou. Dane-se o segurado. Vamos ver o que disse o juiz. O relator, que é o juiz convocado Francisco Donizete Gomes, destacou que, em que pese o perito judicial tenha se manifestado pela inexistência da incapacidade, igualmente identificou a existência de patologia em disco vertebral. Tá certo? Considerando que a atividade profissional do autor é essencialmente física e que não há notícias de alteração do quadro clínico por cirurgia ou outro tratamento médico. É natural, então, a conclusão do agravamento do quadro de saúde da parte autora. Veja só a contradição. O perito diz que ele não está incapacitado, mas constata que ele detém a doença no disco vertebral. Vejam vocês o absurdo do perito. Vamos adiante na matéria. Em seu voto, Gomes, que é o juiz convocado, concluiu que, tendo em vista todo o conjunto probatório, ou seja,
todo o conjunto das provas arroladas pelo autor, ou seja, laudos médicos, atestados, etc., entendo que a parte demandante, ou seja, o autor, está incapacitada de forma total e permanente, ou seja, total e permanente para o trabalho, sem condições de integrar qualquer processo de reabilitação profissional. Tampouco se reinserir adequadamente no mercado de trabalho. Como eu disse para vocês ainda há pouco, quem é que vai dar um emprego para um agricultor que ainda por cima está gravemente doente? Nesse compasso, segue o juiz. Deve ordenar que a parte autora, com tantas limitações, recomponha sua vida profissional, negando-lhe o benefício no momento em que dele mais necessita. Não é verdade? Ou seja, você paga o INSS não é por nada, é para você usufruir dos benefícios no momento que mais que necessita, não é verdade? Ou seja, negar o benefício no momento em que mais dele se necessita é contrariar o basilar princípio da dignidade da pessoa humana. Veja só que decisão linda do juiz. Negar o benefício no momento em que mais dele se necessita é contrariar o princípio basilar da dignidade da pessoa humana. Ou seja, o juiz aqui foi bastante humano, né? Conclusão. Bom, e assim termina a batalha desse agricultor que lutou pelos seus direitos previdenciários, não é mesmo? Essa decisão do TRF4 traz um importante precedente para que casos semelhantes, né, reconhecendo a incapacidade de um trabalhador em exercer sua profissão devido a problemas de saúde. Por isso, pessoal, é fundamental conhecermos os nossos direitos e buscar os recursos legais disponíveis quando necessário, ou seja, não se acomodar no primeiro não do INSS. O INSS vai dizer não para a gente diversas vezes. Bom, e isso é tudo por hoje. Espero que tenham gostado dessa notícia e do nosso conteúdo. Se você tem alguma dúvida ou quer compartilhar suas experiências, deixe aqui nos comentários embaixo, tá certo? E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que postarmos um vídeo novo. Obrigado e bom